Aqui estamos, com grande alegria. Muito bom estar com você aqui, Valério Arcari, historiador, um dos principais líderes do PSOL, e está na estrada, estamos na estrada, né, juntos, ele com mais regularidade, vamos dizer assim, com mais persistência, desde muito jovens. Valério, você é um dos analistas e líderes políticos que mais eu acho muito interessante essa sua capacidade de articular o movimento da chamada grande política, né, a política institucional, a política né, do Congresso, a política parlamentar, com a política da rua, né, com a política da mobilização popular. Então, eu queria tua análise para esse momento que a gente está vivendo. A gente tem um processo de mobilização, esse abaixo-assinado aí, realmente incrível a velocidade com a qual ele está crescendo. A gente tinha um horizonte de 7 de setembro, apareceu antes do 7 de setembro, 11 de agosto, de maneira meio que inesperada. Aparentemente teremos mobilizações no país inteiro. Nós vamos ter, depois, antes ainda do 7 de setembro, o 20 de agosto, primeiro comício de Lula marcado de maneira muito simbólica para o Vale do Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú das diretas. Vamos lembrar, as diretas foi a luta contra a ditadura com hegemonia da centro-esquerda. Perdemos, aí a centro-direita assumiu a hegemonia para o colégio eleitoral. Então tem todo um caminho. E, por outro lado, o Bolsonaro, dizendo que vai prender, que vai resistir à prisão, que vai matar, agora chamando o 7 de setembro, tirou do centro do Rio para Copacabana, enfim. Como é que você vê esse cenário? Como é que você articula esse cenário da chamada grande política com a mobilização nas bases da sociedade neste momento tático exato? Bom dia, Mauro, para você, para todos os que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Eu creio o seguinte, Mauro, a melhor análise é aquela que consegue articular quais são os movimentos que se desenvolvem na estrutura da sociedade, onde estão as classes sociais, onde estão, enfim, onde estão as pessoas, onde estamos, onde estão os movimentos sociais, onde estão os trabalhadores, onde está o movimento de mulheres, onde está o movimento negro, a juventude, e a superestrutura, onde estão a representação dos interesses das classes. Essa relação entre estrutura e superestrutura tem uma relativa autonomia, chama-se autonomia da ação política. Mas ela é relativa, ou seja, as organizações, as lideranças, elas só são úteis na medida em que elas conseguem representar, ou seja, o representante tem que ouvir o representado, tem que haver um diálogo, uma correspondência. Muito bem. O que define no fundamental este movimento da conjuntura? Ele chama-se conjuntura justamente porque ela muda. A primeira, creio que é que Bolsonaro elevou o tom das ameaças golpistas nas últimas 3 semanas de forma ininterrupta. E uma parte da esquerda trabalha com o critério de que ele está blefando. Outra parte diz que ele não está blefando. Então, do ponto de vista da análise, é muito importante caracterizar exatamente qual é o objetivo do Bolsonaro. Estudar o inimigo, primeiro elemento da conjuntura. Houve uma inflexão. Ela corresponde, evidentemente, ao fato que ele teve vitórias políticas no Congresso Nacional. Ele tem uma maioria do centrão no Congresso Nacional, aprovou a PEC da kamikaze, a PEC das bondades, como quisermos, e conseguiu, portanto, que os governadores tivessem que aceitar uma renúncia à arrecadação do ICMS e conseguiu estender para R$600 o auxílio no Brasil. É ou não é blefe? Sempre há um elemento de blefe no discurso político. Então, vamos começar pelo princípio. Certo. A política, ela envolve uma disputa da relação de forças. Bom, um dos truques, se quisermos, que é o blefe da luta política, é
para elevar o nível de disposição de luta, a força moral da sua base social, a direção insufla, ela incendeia, ela estimula, ela impulsiona confiança. Ela tem que fazer com que a sua base social tenha confiança na vitória. Porque a disputa na luta social é uma disputa que tem desenlace, tem desfecho. Vai se medir forças. Para se colocar em condições mais favoráveis na disputa, Bolsonaro está preparando o 7 de setembro e está, através das palavras, intimidando os tribunais superiores, pressionando o Congresso Nacional. E ele tem um objetivo central, que é assustar a base social da esquerda, porque ele está em condição de inferioridade no processo eleitoral. Então, sempre há um elemento de bluff. E, sobretudo, quando se trata da extrema-direita com inclinação neofascista. Trata-se de uma corrente neofascista. Então, são mentirosos profissionais. Ele é um mitômano. Veja, e isso tem uma certa importância. Ele está entre aqueles líderes que constrói uma narrativa, constrói um discurso e depois acredita no discurso que ele faz. Essa é a autenticidade do discurso, da retórica bolsonarista. Ele eleva o tom, ao blefar, mente, mas é aquele tipo de liderança que acredita na própria mentira que ele criou, porque a repete todos os dias. Isso é um primeiro elemento da realidade. O segundo elemento da realidade... E aí tem uma questão, né? A gente vai dizer que isto que ele faz, de acreditar na própria mentira, a gente, em geral, menospreza isto. Mas não, isto confere maior veracidade ao discurso dele para sua base, na medida que ele acredita. Porque as pessoas estão vendo que ele está falando a verdade, né? Exatamente. É um jogo de espelhos, como nos antigos parques de diversão havia o Salão dos Espelhos, que fazia os magros parecerem gordos, os gordos parecerem magros, os altos parecerem baixinhos, os baixinhos parecerem gigantes. Era o jogo de espelhos, é um jogo de simulações. Na luta política, há permanentemente um jogo de simulações para que a base social, neste caso, a base social do neofascismo, tenha confiança de que ela é a maioria da nação, que as eleições serão fraudadas, que as pesquisas não merecem confiança, que há uma conspiração, porque ele foi um escolhido pela história, portanto, há toda uma conspiração para impedir que o messiânico seja derrotado. Agora, há um outro elemento que há na conjuntura, que é a forte reação que veio através das cartas. As cartas, elas estão tendo uma grande adesão. Ela, por um lado, são também são a expressão do processo da relação de força, ou seja, nós estamos falando de um abaixo-assinado. Bom, na escala das mobilizações, o abaixo-assinado é inferior às ações de rua, às concentrações, ou às greves, enfim. Muito bem. O que nós temos no fenômeno das cartas? Nós temos um fenômeno novo, por isso conjuntura mudou. Qual é o fenômeno novo? Que a mente humana tende a se adaptar à realidade e não ver as inflexões, ou ver com atraso demais. Então, houve uma inflexão. A inflexão é que, pela primeira vez, de forma categórica, o núcleo dirigente do PIB, que é uma fração da classe dominante, é a fração mais poderosa, por suposto, é a fração, quando nós estamos falando da FEBRABAN, estamos falando da Fiesp, estamos falando do núcleo mais poderoso. Não por acaso está, em grande medida, concentrado em São Paulo. Não é só São Paulo, mas é muito concentrado em São Paulo. Este núcleo mais poderoso, com a carta, ele respondeu à pressão colocada pelas iniciativas do Bolsonaro e pela resposta da Embaixada Americana, pela presença do secretário da Defesa dos Estados Unidos, ou seja, pela institucionalidade que hoje está no poder nos Estados Unidos, que responde ao Partido Democrata, que de forma
inequívoca, se posicionou contra as ameaças golpistas do Bolsonaro. Isto corresponde ao fato de que há uma forte associação histórica, e aqui histórica com H grande, entre os setores mais poderosos da burguesia brasileira e o Império Norte-Americano. Isto vem desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos sempre recordar que a história ela tem peso na realidade. O Brasil foi o único país que, na América do Sul, enviou um exército para combater ao lado do exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial. A Argentina não fez isso. O Chile não fez isso. O Brasil mandou um exército. Claro que Vargas prometeu 100 mil e entregou um exército de 20 mil. Mas ele ofereceu um exército e se construiu uma relação orgânica entre a geração anterior da classe dominante brasileira e norte-americana. E a pressão dos Estados Unidos, portanto, tem enorme importância sobre a classe dominante brasileira. A massa da burguesia, agora quando a gente fala no sentido lato, ou seja, quando nós pensamos dos 2,5 milhões de burgueses que há no Brasil, pequenos, médios e grandes empresários, a massa da burguesia, ela é, em sua ampla maioria, bolsonarista. Vou repetir, a massa da burguesia é bolsonarista. Uhum. Mas a classe dominante ela é heterogênea. Ela é muito mais heterogênea que a classe trabalhadora, mas muito mais. A classe trabalhadora brasileira, com todas as suas diferenciações internas, ela é mais homogênea que a classe dominante. O núcleo da burguesia tomou pela primeira vez uma iniciativa, foi que soltar um documento assinado institucionalmente pela Fiesp, pela Febraban, entre outras organizações, não por todas, a CNI não assinou, dizendo: nós estamos pela defesa incondicional do regime. Qualquer ameaça ao regime será por nós denunciada. Uhum. Isto é grande. Significa divisão no andar de cima, para usar uma metáfora. E, por outro lado, nós temos a carta, que aí são, digamos, é um documento que nós assinamos, que todos nós podemos assinar, que é um documento em defesa das liberdades democráticas, contra o golpe, a favor da legitimidade do processo eleitoral, e que está tendo uma adesão que é galopante. Galopante, nós estamos falando de mais de 500 mil de assinaturas. Eu não tenho nenhuma dúvida que antes do 11 de agosto nós vamos chegar a 1 milhão de assinaturas, é evidente, é vertiginoso. É uma expressão de que há finalmente uma compreensão, e a começar pelos setores da intelectualidade, do mundo da cultura e da arte, mas também dos movimentos sociais. Este foi o significado da decisão da semana passada da plenária nacional da campanha Fora Bolsonaro, que reúne a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, praticamente o movimento sindical, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento estudantil, os movimentos populares, que abraçou a iniciativa da Carta da São Francisco e estabeleceu o dia 11 de agosto, que é o Dia do Estudante, que tem tradição no Brasil, como o momento da leitura da carta e, portanto, de uma manifestação nacional contra o golpismo de Bolsonaro. E temos logo na sequência, foi bom você lembrar, e eu quero sublinhar, no 20 de agosto, no Anhangabaú, o lançamento público, no início da campanha eleitoral, do Lula em São Paulo. Evento majestoso, evento imponente, evento muito importante. Bom, qual é a articulação entre estes fatos? A articulação primeira, me parece assim, na estrutura da sociedade, esta fração burguesa está dizendo: nós não estamos apoiando Lula, mas nós estamos denunciando e nos afastando e nos separando do golpismo do Bolsonaro. Nós estamos defendendo o regime. Se trata da defesa do regime institucional, a forma que assumiu a nova república naquela transição conturbada, reacionária, conservadora que nós tivemos na segunda metade dos anos 80. A classe dominante, a fração mais poderosa dela, ainda que dividida, toma uma posição em defesa do regime, sem ter alinhamento com a candidatura Lula.
E diferenciando. O documento das entidades empresariais é um documento de apoio ao regime, à forma institucional do regime. Evidentemente, o Josué, à frente da Fiesp, o filho do Zé Alencar, não escreveu esse documento e não fez articulação com a FEBRABAN distraído. Né? Entre os Moreira Salles, os Setúbalos, o Josué, filho do Zé Alencar, não tem ninguém distraído. Evidentemente, eles sabem que as eleições estão completamente polarizadas, é Lula ou Bolsonaro, e eles estão dizendo que Bolsonaro é uma ameaça ao regime, mas sem ter nenhum tipo de alinhamento. Por outro lado, nós temos que dizer também as coisas como são, na estrutura da sociedade, na nossa base social, cresceu o medo. E há boas razões para crescer o medo. Não são somente as palavras. Não porque as palavras não sejam atos. Há uma certa confusão no Brasil, que é que parece que as palavras não são ações. Eu não sei, é o único país do mundo que eu saiba em que as palavras, o que os líderes dizem, não são consideradas ações. O Brasil tem um ditado que é o ditado mais idiota que eu já vi, eu sempre falo isso, né? Palavras são palavras, nada mais do que palavras. É um ditado idiota. Palavra fere, palavra mata, palavra mobiliza, palavra muda o mundo. Nós somos a palavra, nós somos seres sociais que se comunicam. E as palavras são muito para nós. São um mundo onde nós conseguimos construir ideias. Muito bem. As palavras são formas de ação, elas têm impacto, e as palavras que têm sido reproduzidas sistematicamente por Bolsonaro têm impacto. E não são somente as palavras, ou seja, Bolsonaro obteve vitórias na superestrutura no Congresso Nacional. O Lira opera como um grande maestro da coalizão bolsonarista para o processo eleitoral, que não elege somente a presidência da República, elege os governadores, elege os deputados federais, os deputados estaduais. E, portanto, as palavras têm impacto e há uma tensão crescente. O Datafolha recente nos informa que 54% da população parou de falar de política, Mauro. Aqueles que vejam bem as coisas como são. Nós temos que ouvir o que dizem. A esquerda está implantada nas fábricas, nas universidades, nos territórios. Nós ouvimos o que diz os ativistas, e, ao mesmo tempo, estudamos com seriedade, minúcia, as pesquisas. 54% da população não discute política porque tem medo de briga. Entre os que se inclinam pelo voto em Lula, são 54%, coincide, mas entre os que se inclinam por Bolsonaro, são 40%. Ou seja, os bolsonaristas são muito mais agressivos. Os bolsonaristas têm muito mais iniciativa. Os bolsonaristas procuram a briga política. Eles, enquanto que uma parte muito importante, um pouco mais da metade da nossa base social, ou seja, nós temos 54% dos que se inclinam pelo voto em Lula que preferem não falar de política. Bom, nós podemos ler o número inverso. Nós temos 46% da nossa base social que continuam falando de política. Ou seja, o bolsonarismo não impôs a lei do silêncio, que é o terror. Não impôs ainda. Mas ele é uma ameaça. Ele toca o terror, como dizem os cariocas. A sua agressividade, ele é belicoso e ele é provocador. E, portanto, ele é rupturista. E, claro, as pessoas normais e saudáveis, elas procuram ter relações de convivência civilizadas e, portanto, tolerantes, digamos, a coexistência com o conflito de opiniões, ou seja, nós não julgamos o mensageiro junto com a mensagem. Nós diferenciamos que as pessoas são mais complexas do que, eventualmente, uma ideia que elas têm e trabalhamos com a premissa de que as pessoas estão dispostas a mudar de opinião. Bom, é disso que se trata daqui até o processo eleitoral, a luta política, a campanha eleitoral é exatamente uma disputa de consciências, é uma campanha de educação política, é uma divulgação de valores, de ideias, de projetos, e, portanto, tem um papel pedagógico e nós, para defendermos ideias, temos que estabelecer um diálogo com os outros.
O diálogo só é possível quando a gente respeita os outros. Partimos de novo, repito, de uma premissa de que podemos encontrar terrenos comuns com os outros, mesmo quando não concordamos com todas as suas opiniões, mas isso não impede que haja uma conversa. Do nosso ponto de vista, interessa que haja uma conversa. Nós queremos conversar com aqueles que nos cercam, repito, nas indústrias, nas empresas, nas universidades, nos bairros, nos prédios, nas famílias. Queremos conversar com as pessoas e mantendo o respeito e defendendo as nossas ideias. Mas há medo. E, não por acaso, a forma do abaixo-assinado ganha uma expansão geométrica, porque ela é uma forma de posicionamento com uma certa redução de riscos. Uhum. Há uma ampla maioria, Mauro, que não é politicamente tão motivada na sociedade brasileira. Ou seja, o Brasil está muito polarizado, mas a ampla maioria das pessoas tem inclinações, mas, pelas características da sociedade brasileira, está aberta à conversação. Então, eu diria, para resumir, quando a gente pensa essa mudança da conjuntura, forte ofensiva de Bolsonaro na superestrutura, mês de julho, Congresso Nacional, aprovação das medidas, uma elevação do tom das ameaças golpistas. Há um elemento de bluff, mas há um elemento de iniciativa política, que é a preparação do 7 de setembro. E isso tudo obedece a uma estratégia que consiste em garantir o que a PGR ofereceu para ele na semana passada, que é uma anistia preventiva. A Procuradoria, o Aras e a Lindora, eu gosto de pronunciar o nome dela, Lindora. A Lindora deu uma anistia preventiva, engavetou todas as denúncias da CPI da Covid num ato sumário, dizendo que era liberdade de opinião, liberdade de expressão. Não, ele não tinha razão, mas ele acreditava no que estava dizendo. Quando as pessoas acreditam no que estão dizendo, mesmo que seja fake news, não é crime. Mesmo que seja presidente da República, não tem problema nenhum. Não, a cloroquina não cura a Covid, mas ele acreditava que curava. E naquele momento não havia tanta clareza que não curava, que não é verdade. A OMS já tinha dito que não podia receitar cloroquina, que não funciona contra a Covid, é para malária. Mas eles não tem problema. Quando o mentiroso é autêntico e é sincero e é puro de coração e ele está mentindo, mas ele acredita na mentira, não é crime. É uma teoria jurídica curiosa essa. Eu acho muito interessante. A minha infância teria sido muito diferente se a minha mãe acreditasse nessa teoria jurídica. A minha infância seria muito mais feliz. Não, mamãe, é verdade, eu menti, mas eu acreditava na mentira enquanto eu estava dizendo ela. Ah, é? Então, nós temos ele procura uma anistia preventiva, ele procura um grande pacto com o Supremo, com tudo, que é a proteção de si próprio e do seu núcleo duro mais próximo. E, como diz a Mônica Bergamo, eu creio que os relatos são verídicos. Ele está já um pouco desequilibrado, o que sinaliza que é consciente do risco que corre. Sim. O João Luz diz aqui: não podemos abdicar do grito dos excluídos. Fascistas não podem ir para a rua se sentirem confortáveis. A esquerda moderada não chamar às ruas o que fazer. Não. O grito dos excluídos está confirmadíssimo no 7 de setembro, é tradicional. São mais de 30 anos de grito dos excluídos. O que acontece, João, é que o grito dos excluídos não irá acontecer no mesmo local onde estarão os desfiles militares. Mas isso nunca aconteceu, de fato. O grito dos excluídos sempre teve roteiros nas periferias das cidades, né, em lugares à margem desses polos principais. A gente sempre usa a comparação histórica, Valéria, até porque ela é a referência, né? Nós estamos aqui hoje resultante do passado. Então, como você falou, sempre tem limites, né, para comparação histórica. Sempre tem limite, mas ela é possível. Acho interessante que o que acontece hoje, vamos dizer assim, para
para quem acompanhou o processo da transição democrática. Você tem este movimento da Fiesp, da Febraban, esta carta, ele representa, vamos dizer assim, a vertente Tancredo Neves daquele momento, né? Então, é a vertente moderada da centro-direita, da oposição à ditadura, no caso aqui, da oposição à ameaça de Bolsonaro contra a democracia. Aí você tem a campanha do Lula e o comício do Anhangabaú, e não é por outro motivo que o comício está sendo marcado no Anhangabaú, que retoma a vertente de centro-esquerda do combate à ditadura, que foram as diretas já. Não é à toa, mais uma vez. Lula, o comício do Lula está sendo marcado no Anhangabaú, porque lá foi o comício das diretas já. Então, esta foi uma luta que aconteceu no combate à ditadura entre o comando da centro-esquerda, que prevaleceu nas diretas já, e o comando da centro-direita e da direita, que prevaleceu no colégio eleitoral, depois do fracasso das diretas já. Então, a gente tem, vamos dizer assim, dois movimentos contra a tentativa de golpe, um movimento liderado pela centro-esquerda, com Lula no comando, outro movimento liderado pela centro-direita, que é esse agora, do 11 de agosto. Então, são lá os advogados, né, aquela coisa, né, direitos humanos e tal, como uma coisa mais genérica, mas não entra nas questões cruciais, por exemplo, da economia. Agora, da mesma maneira como lá atrás, os movimentos sociais se movem. Então, mesmo no 11 de agosto, que é uma data de mobilização da oposição mais moderada a Bolsonaro, o Fora Bolsonaro convocou uma mobilização para a Avenida Paulista. E o Bolsonaro, de maneira provocativa, antecipou a ida dele para a Fiesp, que está marcando encontro com os presidentes, exatamente para o dia 11 de agosto. Então, tem também esse jogo da disputa interna na frente ampla, pelo comando, e, por outro lado, dessas provocações e tentativas, né? É um cenário bem complexo, né, Valério? Aqui temos a luta política e social e a sua coreografia, digamos assim, né? Uhum. Bom, partindo da metáfora, quando nós pensamos nos anos 80, havia dentro da campanha pelas diretas duas estratégias. E essas estratégias, elas, para resumir, consistiam fundamentalmente em um bloco que era liderado pelo PT, mas que exercia forte pressão sobre o MDB, tinha uma aliança com o Ulisses Guimarães, que tinha como objetivo derrubar o governo Figueiredo e antecipar as eleições presidenciais, e o bloco, dentro da campanha das diretas, liderado pelo Tancredo, que estava em negociações, então, com o chefe do Estado-Maior do Exército, o Leônidas, e com frações internas ao partido da ditadura, que veio a romper e que originou o PFL, que é hoje o grupo liderado pelo Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, lá na Bahia. Democratas, que se fundiram com o partido que elegeu o Bolsonaro, do Bivar, e criaram a União Brasil. Mas, enfim, havia duas estratégias. A primeira era o colapso da ditadura, colocar milhões nas ruas, derrubar a ditadura. A segunda era negociar por dentro das instituições do regime militar, entre eles um colégio eleitoral, que era fundamentalmente o Congresso Nacional, que era a estratégia do Tancredo. Portanto, a tensão da luta de classe tinha feito que dentro do MDB existissem dois partidos, duas lideranças que representavam dois projetos. A ironia da história é que o Tancredo acabou vencendo, e foi uma tensão muito grande. Bom, que importância isso tem quando pensamos 2022? Tem uma importância grande porque a questão de fundo é que a derrota de uma corrente neofascista não pode ser feita somente nas urnas, Mauro. Então, isto é um problema histórico, teórico, se quisermos, mas que tem consequências políticas práticas. Nós temos uma corrente de neodireita, de neofascista, que é uma corrente radical, com capacidade de mobilização, ou seja, tem força social de choque. É muito pouco provável, dadas as circunstâncias que nós temos agora, que o Bolsonaro
em função do impacto da PEC das bondades, a elevação do Auxílio Brasil, a redução do custo dos combustíveis, o bônus que ele deu para os caminhoneiros e para os taxistas, é muito provável que estas iniciativas, que são as que têm maior impacto, sobretudo onde Bolsonaro precisa garantir uma inversão de popularidade, ele precisa aumentar a audiência dele entre os que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, o setor mais oprimido da classe trabalhadora brasileira. Ele precisa reduzir a rejeição dele entre as mulheres, que são um pouco mais que 50% do eleitorado brasileiro. É pouquíssimo provável que até outubro seja possível ele diminuir de forma qualitativa a diferença que o separa de Lula. Mas a sua aposta é que ele pode evitar a derrota no primeiro turno. Porque a derrota no primeiro turno é um elemento de desmoralização da sua base social. Preventivamente, diante desse perigo, ele chama o 7 de setembro. O 7 de setembro é o momento em que ele vai reagrupar este setor mais ativo, que responde ao discurso neofascista, e levantar a sua moral. Veja, não sabemos quantas pessoas ele vai reunir, pode ou não ser um fiasco. Ele, o ano passado, reuniu muita gente, não quer dizer que será capaz de o fazer ainda este ano, mas o sentido de 7 de setembro é manter a moral de que é possível o segundo turno, e o segundo turno é uma segunda eleição, e a partir daí vender a expectativa de que tudo é possível. Mas o mais provável é que o Bolsonaro caminha para uma derrota eleitoral. Uma derrota eleitoral, entretanto, não equivale a uma derrota política. Às vezes, uma força política é eleitoralmente vitoriosa e politicamente derrotada, e o inverso também. Você pode ser eleitoralmente derrotado e ser politicamente vitorioso. Vou dar 2 exemplos simples para que possamos compreender a imagem. Em 1989, Lula perdeu a eleição no segundo turno para Collor, mas a esquerda saiu politicamente vitoriosa de 89, mesmo com a derrota eleitoral, que doeu e teve consequências. Já em 2014, a campanha do PT foi eleitoralmente vitoriosa, mas as circunstâncias nas quais ela se deu tiveram como desenlace uma derrota política, porque em 2015, em função da guinada que a Dilma deu ao indicar o Levi, já em março de 2015, a extrema-direita conseguiu audiência em setores de massa da classe média, conseguiu levar às ruas dezenas de milhares de pessoas, e por ali iniciou uma campanha que um ano depois teve como desenlace o impeachment. Então, há vitórias que se transformam em derrotas e há derrotas que se transformam em vitórias. Do nosso ponto de vista, é central nós garantirmos a derrota eleitoral do Bolsonaro e a derrota política do bolsonarismo, a desmoralização deste núcleo duro da força social de choque nas camadas médias acomodadas do bolsonarismo. Isto só é possível, a derrota política do bolsonarismo, se nós conquistarmos a supremacia nas ruas. Daí, este tema das iniciativas tem grande importância. Portanto, significa que nas ruas nós não podemos deixar o bolsonarismo sem resposta, mas temos que usar a inteligência. Então, sim, é evidente que o bolsonarismo ele ganha maior audiência quando há ações que caminho caótico. Então, nós vamos fazer no 7 de setembro o Grito dos Excluídos. Nós não queremos provocar um conflito de ruas com os bolsonaristas. Nós não queremos isso. Quero deixar isto muito claro. O PSOL não é a favor de uma ação. Opa! Caiu a ligação do Valério. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele já volta já. Ele já volta. Deixa eu pedir para ele. Volta, Valério! Muito interessante a análise dele. Muito interessante a análise. Quero dizer, o João Luz aqui dizendo, Mauro, eu realmente não sei, não vejo Lula pessoalmente chamando as ruas, sabe? Até agora
não vi, e com o perdão da arrogância dos jovens, me parece que seria necessário. O Lula está chamando para esse comício do dia 20. O Lula, no sábado, na sexta-feira, na convenção do PSB, fez uma declaração de que vai para as ruas, que a campanha vai ser nas ruas, não vai ser em lugar fechado. Agora, vamos pensar, o Lula é alguém do universo da política institucional, então ele não é um líder de esquerda, ele não é mais um metalúrgico, né? Então, de fato, o Lula é um líder de centro-esquerda importante, mas tem limitações, é importante entender as limitações, e com essas limitações ele é o grande líder dessa possibilidade de um governo à esquerda. Valério, que bom que você voltou. Opa, te peguei aqui no flagrante. Flagrante delito. Você, quando caiu a ligação, você estava falando dessa coisa de que tem que ir para a rua, no grito dos excluídos, mas não fazer provocação. Não ir lá, por exemplo, em Copacabana ou lá na esplanada dos ministérios em Brasília. Né? Claro. Veja, nós não temos nenhum interesse em uma pancadaria generalizada entre as forças de esquerda e os neofascistas. Quer dizer, a ideia de que nós vamos tocar o terror dos neofascistas. Isso é uma ideia. É uma percepção equivocada de qual é a relação social e política de forças no Brasil. Nós estamos saindo de 5 anos de uma situação reacionária. Nós temos que ouvir o que dizem os trabalhadores, o que dizem os estudantes, o que dizem os vizinhos na nossa base social. Nós estamos agrupando forças. Estamos numa situação transitória. Então, nós queremos produzir divisão no andar de cima, e isso foi atingido, demorou, é incrível, né? Eu fico, digamos, estupefato, não com a carta da Fiesp e da Febraban agora, fico estupefato que não tenham feito ela ao longo dos últimos 4 anos, porque foram barbaridades atrás de barbaridades o governo Bolsonaro. Algo simplesmente criminoso. Quer dizer, realmente há a possibilidade de abrir processos, se houver uma nova Procuradoria-Geral da República, e haverá um novo Procurador-Geral da República, o Aras tem mandato, e esse mandato tem data para acabar, bom, é fundamental porque pela ordem, na ordem legal, só a PGR que pode abrir um processo de inquérito contra presidentes e ex-presidentes, porque eles têm fórum privilegiado, portanto, a iniciativa deve partir da PGR, e é fundamental que Bolsonaro seja levado aos tribunais. Quer dizer, o tema agora fundamental é derrotar o Bolsonaro nas eleições, derrotar politicamente o bolsonarismo e abrir o caminho para a criminalização do Bolsonaro e da liderança da extrema-direita para que eles tenham que responder nos tribunais, sejam julgados, sejam levados à cadeia. É fundamental. Veja, deste ponto de vista, a mão da esquerda não pode tremer. Nós temos que aprender as lições do que é o combate contra o neofascismo no século XXI à escala mundial. E, evidentemente, que Bolsonaro ele admite a hipótese da derrota eleitoral e se prepara para ser a principal liderança da oposição a um futuro governo Lula. A extrema-direita não quer perder o protagonismo, e uma derrota eleitoral não faz ela entrar em colapso e desaparecer no dia seguinte das eleições, Mauro. E há uma questão que eu queria agregar para a sua análise, que é assim: a gente não tem uma situação como nós tivemos, por exemplo, na eleição de 1955, em que a extrema-direita estava presente com o Plínio Salgado, do Partido Integralista, que teve 8,5% dos votos. Claro. Hoje nós temos uma extrema-direita que tem firmes 30% do eleitorado. Nós estamos falando que Bolsonaro tem ao redor dele coisa como 45 milhões de pessoas que estão dizendo, com quase, depois de tudo que aconteceu esses anos todos, estão dizendo, nós vamos votar nele. 45 milhões de Lula. Ok, Lula tem 82, 83 milhões, mas eu diria, uma coisa é ter 47 milhões, outra coisa é ter 4 milhões, né, Valério? Exatamente, é preciso contar. E, por outro lado, nas diretas, nós tínhamos 8 milhões de pessoas nas ruas contando todas as manifestações entre o 25 de janeiro e o 25 de abril de 84.
8 milhões, o país tinha 40 milhões naquele momento, Mauro, na população economicamente ativa. Era 20% da população economicamente ativa. Bom, hoje nós temos 100 milhões, cento e poucos milhões, 105 milhões na população economicamente ativa. 20% significa que nós teríamos que colocar nas ruas algo próximo a 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Nós suamos em 9 grandes jornadas de luta para colocar uma vez na Paulista 100 mil. Uma vez. Não foi à toa que o Lira, dirigindo o Centrão no Congresso Nacional, ignorou solenemente todos os pedidos de impeachment, porque nós não cercamos o Congresso Nacional com uma manifestação grande o bastante. E é perigoso quando, na esquerda, nós temos a ilusão de ótica, ou subestimamos as nossas forças, ou sobreestimamos as nossas forças. Nós temos que medir. Nós não estamos numa conjuntura pré-revolucionária em que a esquerda tem capacidade de colocar milhões nas ruas. Por enquanto, não temos. Evidentemente, as manifestações do ano passado, Mauro, como um balanço histórico, teriam sido mais fortes se o Lula tivesse tido a disposição de convocá-las e ter ido às manifestações. Ou seja, o núcleo dirigente do PT apoiou as manifestações, mas o Lula pessoalmente não se engajou. E nós sabemos que a força do lulismo é superior à força do PT. O lulismo é maior do que o PT. Uhum. E o Lula fez um cálculo. Ele não queria ser o responsável direto pela interrupção do mandato do Bolsonaro. Ele preferiu escolher o terreno eleitoral para medir forças com o Bolsonaro. Isto não quer dizer, por outro lado, que um contrafactual, ou seja, se Lula tivesse ido às manifestações, nós não teríamos tido 100 mil, teríamos tido 1 milhão na Paulista. Este contrafactual é muito duvidoso. É um contrafactual, nós nunca saberemos, mas é muito improvável, porque as dificuldades de mobilização estavam determinadas por muitos fatores, a começar pelo fato que estávamos no auge de uma pandemia e saímos às ruas no momento em que havia milhares de pessoas morrendo por dia de Covid-19 no Brasil, e ir a uma manifestação envolvia riscos sanitários para a saúde das pessoas, para o contágio de um vírus que tem, quando as pessoas estão desprotegidas, consequências eventualmente fatais. Bom, em outras palavras... Perdão, desculpa. Não, concluindo. Bom, isto tudo, portanto, para estabelecer que nós não estamos no contexto de 1984, não há um ascenso de impulso revolucionário. Em 84 havia. Veja, é muito diferente ir numa manifestação com 100 mil pessoas ou ir no Anhangabaú em 84, quando nós tínhamos ali no Vale 1 milhão de pessoas. É completamente diferente, com contagem com imagem aérea por metro quadrado. Então, isso é também outra coisa. A gente tem que, digamos, ser muito sério ao medir. 100 mil é 100 mil, meio milhão é meio milhão. E, evidentemente, a extrema-direita de hoje não é o integralismo dos anos 50. 30%, como você dizia, Mauro, é 30%, e 8% é 8%. Então, nós estamos diante de nós temos que, digamos, estudar o inimigo, compreender o inimigo. Tem apoio na massa da burguesia, ainda é majoritário nos setores mais abastados das camadas médias, tem uma força social de choque, não é somente um movimento eleitoral, e tem uma liderança com poder de convocação e disposição para a luta. Portanto, daqui até outubro vai ser a quente, não é um processo eleitoral a frio que vai ser decidido em debates na televisão, não é disso que se trata. E, infelizmente, a situação brasileira é tão grave que está tudo fraturado na sociedade. As famílias estão fraturadas, dentro dos locais de trabalho há bolsonaristas por todo lado, nos prédios, nos nossos vizinhos. E, portanto, nós vamos ter que lutar. Vai ter que lutar. A gente tem que arranjar coragem, força, determinação, ânimo, vontade para ser ativo. E todos precisamos ter alguma atividade. Então,
nós temos que conversar com os que estão mais próximos, estabelecer diálogos, ser persuasivos, nós temos que nos preparar, nós temos que nos organizar. Grandes atos como o do Anhangabaú exigem construção de delegação, aluguel de ônibus, autofinanciamento, solidariedade. Enfim, há toda uma luta. A vitória não está assegurada, precisa construir a vitória, né? A vitória se constrói na luta, através de uma mobilização, de um compromisso. Por isso, o 20 de agosto é tão importante, por isso a preparação para o 11 de agosto é decisiva. Agora, vamos combinar, né, Valério? Uma coisa é o 7 de setembro acontecer, o 7 de setembro da extrema-direita, acontecer sob a pressão de um ato no Anhangabaú em 20 de agosto, com 500, 600, 700 mil pessoas. Outra coisa é o 7 de setembro acontecer com um ato no Anhangabaú com 50 mil pessoas. Claro, completamente Certo. diferente. E por outro a pressão que a gente joga sobre eles muda a qualidade, né? Exatamente. E nós contamos, os nossos inimigos também contam. E temos depois o 10 de setembro. Vamos dizer as coisas como são. Nós temos um calendário aprovado pela campanha Fora Bolsonaro, que é o que nós temos como liderança que unifica os movimentos sociais, a Povo Sem Medo, a Brasil Popular, a CUT, o MTST, a UNE, o MST, enfim, os movimentos mulheres, movimentos negros, o movimento estudantil. Nós temos um calendário. 11 de setembro, 11 de agosto, 20 de agosto e 10 de setembro. Nós vamos responder ao 7 de setembro no dia 10 de setembro. E, portanto, há uma relação entre a resposta democrática em unidade em ação que nós fazemos com, inclusive, dissidências dentro dos estratos mais elevados dos capitalistas brasileiros, que é o 11 de agosto, e a nossa iniciativa como os partidos de esquerda que estamos comprometidos com a candidatura do Lula. É toda uma dialética este processo, mas, evidentemente, é inescapável, nós vamos ter que medir forças, isto tem impacto, ou seja, a maioria, quando nós conquistarmos a supremacia, a hegemonia nas ruas, esta maioria tem um efeito de contágio, que levanta a moral, que eleva o ânimo, que aumenta a disposição de luta, que só termina quando, e é uma luta que só termina quando acaba. Não está descartada a possibilidade da vitória do primeiro turno, teria impacto subjetivo sobre a consciência média destas camadas radicalizadas semifascistas que apoiam o Bolsonaro, mas é difícil, mas não está descartada, e, portanto, é um objetivo pelo qual se merece lutar, porque existe essa hipótese, não diminui a nossa luta colocar como objetivo derrotar Bolsonaro no primeiro turno, e, claro, se não conseguimos no primeiro turno, avançamos com tudo para o segundo turno. Não diminui o nosso compromisso e a nossa força colocar o objetivo de derrotá-lo no primeiro turno, porque está ao nosso alcance se... Bom, a gente tem que se mexer, né? A gente tem que se mover. Para isso, realmente, a esperança tem que vencer o medo, porque há muito medo. Há muito medo do confronto, há muito medo do que ele pode fazer, as ramificações que eles têm nas polícias, nas milícias. Muita gente na esquerda está num momento de uma certa hipocondria política, fazendo cálculos preventivos, e se nós perdermos, eu me expus demais, depois eu serei vítima das represálias, vamos jogar ovo na rua, vou ser discriminado no local do trabalho, vou ser perseguido. Calma, pessoal. Um pouco de equilíbrio e de juízo. Nós somos uma força, a esquerda brasileira, nós somos uma força social muito importante na sociedade. Quer dizer, juntando a esquerda moderada e a esquerda radical, nós somos a força social mais poderosa na sociedade brasileira. O Lula
não por acaso, tem favoritismo no processo eleitoral, e um favoritismo importante. Nós estamos falando de uma sequência de pesquisas ao longo de um ano em que se mantém uma diferença entre 15% e 20%, com pequenas oscilações, dentro da margem de erro, a favor do Lula. Isto é uma vantagem, um favoritismo imenso num processo eleitoral no Brasil, considerando que Bolsonaro está na presidência. É imenso. Nós somos a força social e política que tem maior audiência dentro da sociedade, portanto, a vitória está ao nosso alcance, mas ela tem que ser construída e, portanto, todos aqueles... Como a força militante organizada da esquerda é pequena, vamos dizer as coisas também como são, Mauro, o ativismo hoje na esquerda é muito menor do que era nos anos 80. Sim. Nós dependemos todos os amigos e simpatizantes do PSOL e do PT para construir essas jornadas. A gente precisa que haja divulgação dos eventos pelas redes sociais, através das listas de amigos, de colegas de trabalho. Nós precisamos que as pessoas se organizem em grupos para ir, telefonem para os amigos mais próximos, para os primos, para os colegas de trabalho, marquem um encontro, ir junto, né? Porque para ir para o centro da cidade é mais inteligente ir de metrô, ir de ônibus do que ir com transporte individual. Portanto, ir coletivamente. É importante ir com camisetas, com identificação política, ir indo em grupo, e isso fortalece, porque demonstra unidade, união, compromisso, engajamento. Há toda uma série de expressões subjetivas que têm importância. Por exemplo, Mauro, lembra dos anos 80? Os plásticos nos automóveis definindo identidades políticas? Não há mais plásticos. Por que não há plástico? Porque há medo recíproco. Há poucos plásticos de apoio ao Lula e há poucos plásticos de apoio ao Bolsonaro. A sociedade está realmente fraturada e há muita tensão, há medo. O Brasil está vivendo um momento nervoso, né? Estamos à beira de um ataque de nervos. Estas semanas que nos separam, né, estes 70 dias que nos separam até outubro, vão ser um momento inesquecível das nossas vidas, e nós temos que agir, nós temos que nos orgulhar, Mauro, do que vamos fazer nas próximas semanas. Está nas nossas mãos fazer a história. Tá aí. Nossa, então a agenda, para encerrar no espírito do que o Valério nos convoca aqui, a agenda é a seguinte: onde Lula passar tem que ir para a rua. Tá? Hoje ele vai estar lá em Campina Grande, no Parque do Povo. Amanhã... Eu estava lá, sabia? Estava lá em Campina Grande. Fui para lá com o convite do PSOL para preparar hoje o evento do Lula. Né, você estava lá? Eu fui a Campina Grande sexta e sábado. Fizemos lá o encontro dos comitês populares PSOL com Lula e teve a convenção oficial do PSOL. O clima é de animação para essa passagem do Lula lá? Eu creio que vai ter dezenas de milhares de pessoas. Eu diria que o Parque do Povo vai vibrar com 20, 25 mil pessoas. É o centro do agreste da Paraíba, né? Durante muito tempo, Campina Grande era uma cidade que equivalia em importância econômica, social, com João Pessoa. Hoje não é mais assim, João Pessoa cresceu muito, é uma cidade com mais de 800 mil habitantes, mas Campina Grande é uma cidade, é um polo urbano no agreste nordestino, tem 400 mil habitantes, é muito conhecida, claro, pela importância do São João, mas é um polo universitário imenso, tem muitos estudantes universitários de todo o interior do Nordeste. Isso aí. Então, hoje lá. Amanhã em Teresina. Depois, 11 de agosto. Depois, 20 de agosto. Depois, 10 de setembro. Ou seja, tem uma agenda que vai rolando e todo comício, todo momento em que a campanha de Lula, a campanha de Haddad, todas as campanhas saem às ruas, são momentos de mobilização de agora até a eleição. Valério, obrigado. Fantástica essa conversa. Gostei muito. Não, você é sempre gentil comigo. Não, você que é sensacional. Você que é um analista de primeira, impressionante. Obrigado. Boa jornada para você.
Abração. Obrigado, Mauro. Bom dia para todos. Confiança, esperança, que é assim que nós transformamos o mundo. É isso aí. Vamos juntos. Valeu.